a lei que rege a radiodifusão no Brasil, então estou falando especificamente sobre radiodifusão, o Pedro Caribé fez menção a isso aqui, vai fazer 50 anos no ano que vem. É o Código Brasileiro de Telecomunicações, que foi aprovado no Congresso Nacional em 1962. E foi aprovado num movimento, até hoje inédito no Congresso, onde todos os vetos do presidente da República, à época, João Goulart, foram derrubados no Congresso pelos interesses dos empresários de radiodifusão, que à época se organizaram e fundaram a ABERT, que está aí até hoje defendendo os interesses da área. A ABERT foi criada no movimento de derrubada dos vetos do presidente da República no Código Brasileiro de Telecomunicações em 62, liderada pelo então deputado federal João Calmon, que veio a ser o primeiro presidente da ABERT. Então nós temos uma situação curiosa, que a nossa legislação na área de radiodifusão, ela está, quando nada, totalmente desatualizada, inclusive por razões da evolução tecnológica que aconteceu nas últimas 5 décadas. Né? Em 1962, a televisão estava no seu início. Não tinha internet, não tinha nem videotape. A TV a cabo não existia, a TV via satélite não existia. Nós temos um atraso aí, que é um atraso tecnológico. Acontece que os interesses, os mesmos interesses, por incrível que pareça, e ainda até algumas das mesmas pessoas, por incrível que pareça também, continuam, né, interferindo de forma muito aguda, né, na manutenção de um status quo que me parece que é insustentável até mesmo para esses interesses. Porque novos atores, eu não tenho tempo de entrar nisso aqui agora e também não seria o caso, mas novos atores, como por exemplo as teles, que têm um faturamento 10 vezes maior do que todas as empresas de radiodifusão somadas, uma Telefônica de Espanha, por exemplo, que é operadora de telefonia fixa e móvel no Brasil, entraram no setor e estão pressionando para fazer também distribuição de conteúdo, porque a revolução digital, como nós todos sabemos, fez com que a mesma tecnologia possibilitasse a transmissão de sons, imagens, dados e tal, que não era possível antes, quando o Código Brasileiro de Telecomunicações foi feito. Então nós precisamos de um marco regulatório, porque a nossa legislação de radiodifusão é totalmente superada do ponto de vista tecnológico, e nós precisamos de uma regulação da área, que é primeiro uma regulação de mercado, porque nunca houve no Brasil, ao contrário do que existe no mundo inteiro, e o Código Brasileiro de Telecomunicações, sobre o qual eu acabei de falar, não tem nem nada sobre isso, nenhum controle, por exemplo, sobre a propriedade cruzada da mídia, que é um ponto crítico. No Brasil não há nenhum impedimento que o mesmo grupo, no mesmo mercado, controle rádio, AM, FM, televisão aberta, televisão paga, tenha jornal, tenha revista, tenha provedor de internet. Isso significa que o mesmo grupo controla todas as vozes de acesso ao espaço público. Isso é uma forma dissimulada de censura, porque impede a voz de outros setores da população. Isso é que nós temos no Brasil. Então, por exemplo, um marco regulatório teria obrigatoriamente que cuidar da questão da propriedade cruzada. Teria que criar restrições à propriedade cruzada. Os grandes grupos de mídia nacionais, regionais e locais no Brasil, eles foram criados e consolidaram exatamente pela ausência de controle, de restrições e limites à propriedade cruzada. Os diários associados se criaram e se consolidaram assim, primeiro um jornal, depois uma concessão de rádio, depois outra concessão de rádio, uma concessão de televisão, outra e tal, e se formaram. Eu cresci numa cidade, que é Belo Horizonte, onde a principal emissora de rádio AM era dos Diários Associados, que era a Rádio Guarani, FM,
Rádio Mineira era dos Diários Associados, o principal jornal, Estado de Minas, era dos Diários Associados, o principal vespertino era dos Diários Associados, que era o Diário da Tarde, a principal televisão, TV Itacolomi, era dos Diários Associados, a segunda principal, TV Alterosa, também era. É mais ou menos o que ocorre em Porto Alegre hoje ou em Santa Catarina hoje. Então isso é um ponto fundamental para qualquer marco regulatório. Um segundo ponto fundamental que já existe provisão legal, mas no entanto ele não é obedecido e que dá origem a distorções importantíssimas no processo democrático, é o fato de que no Brasil, muitas vezes, o poder concedente das outorgas de rádio e televisão coincide com os concessionários. O mesmo sujeito que concede é beneficiário da concessão. Isso é um absurdo que só existe no Brasil. O que eu estou dizendo é o seguinte: o sujeito é membro, é deputado federal, é membro da comissão da CCTCI, Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, participa e vota no processo de renovação de uma concessão cujo concessionário é ele mesmo. Isso eu não estou inventando. Eu fiz um trabalho para o Projor em 2003 e 2004 e nós constatamos 5 casos em 2 legislaturas em que deputados, concessionários, votaram na aprovação da renovação de suas próprias concessões. Ou seja, o poder concedente e o concessionário são o mesmo. Isso não pode, isso é um absurdo. Tem inclusive uma questão ética aí, que o regimento interno da Câmara prevê, só que é o próprio deputado que tem que se considerar impedido. E evidentemente ele nunca se considera impedido. Isso aconteceu no processo constituinte também. Nas questões onde tinha interesse direto de deputados de regulação específica, lá no capítulo da comunicação, outros deputados constituintes cobravam desses que eram concessionários o afastamento do processo por impedimento ético, mas nunca houve nada. E, finalmente, para terminar mesmo, eu queria dizer que me parece, e eu vou falar sobre isso amanhã com mais detalhes, que é a razão inicial do convite de eu ter vindo aqui, me parece que há uma oportunidade, e vocês aqui na Bahia saíram na frente, como eu já disse, nesse aspecto, há uma oportunidade importante, muito importante, de avanço regulatório no setor, na criação dos conselhos estaduais. Na verdade, muitos dos que argumentam contra a criação dos conselhos falam, com razão, e que a União tem o monopólio da legislação nesse setor. É, de fato, a União que legisla, que concede, que outorga as concessões. Mas há um espaço de competência dos estados importantíssimo. Eu não quero queimar meu filme aqui, porque senão não tem nada para falar amanhã, mas eu vou só dar um lead. Um espaço importantíssimo, por exemplo, na formulação dos planos estaduais de comunicação, que os conselhos podem e devem interferir. Que significa, dentre outras coisas, a distribuição da verba publicitária nos estados. E os estados têm autonomia para alocar essa verba. E com isso eles podem, por exemplo, favorecer a comunicação comunitária e com isso possibilitar que mais vozes apareçam no espaço público, que é o critério central. Então, eu espero pelo menos ter dado algumas pinceladas aí sobre a importância do marco regulatório. Muito obrigado. Obrigado, professor Vinícius. E passamos agora a palavra ao Glauber Piva. Pois não. Como é que eu inicio aqui? Oi? Tá ligado aí? Bom, enquanto liga ali o projetor, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar, eu não fiz na minha primeira intervenção,
a minha amiga Fátima Frois, que está aqui, uma também antiga militante, né, Emiliano, das questões do audiovisual, e hoje está na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, junto com nosso amigo e companheiro Albino Rubim. Quero deixar meu abraço à Fátima, não a estou vendo aí, talvez já tenha ido. Bom, eu recebi uma tarefa do Pedro, que eu achei por demais tentadora e absolutamente pertinente. Quero falar um pouquinho sobre, tentar trazer para o debate as questões do audiovisual. Lembrando, ele me disse bastante bem, o quanto o audiovisual, os militantes do audiovisual, do cinema brasileiro, cinema e televisão principalmente, que é onde se concentram principalmente as organizações ligadas ao audiovisual, os militantes, como estamos distantes do debate sobre o marco regulatório da comunicação e como parece que comunicação e audiovisual são coisas distintas, quando, na nossa opinião, na Agência Nacional de Cinema, são questões absolutamente correlatas. O Pedro me desafiou a isso e falou, olha, vamos lá, a BCV vai estar lá no encontro, e é importante, inclusive, falar um pouco sobre o papel da Ancine, o que é a Ancine, porque é uma agência reguladora, diferente de outras agências. A Ancine é a única agência que é reguladora, é fomentadora e também fiscalizadora. As outras agências não dão dinheiro, só regulam, e a Ancine tem um caráter um pouco diferente. Caráter que, ao longo da minha exposição, vou tentar demonstrar que passa a ser questionado para ser fortalecido ou para mudar esse perfil com a aprovação, com a perspectiva de aprovação do PLC 116, que é onde eu vou me concentrar bastante. A gente precisa lembrar que a gente regula muito pouco no Brasil o audiovisual. O PLC 116 talvez vai nos permitir uma entrada um pouco maior. Hoje a gente regula aquilo que a gente fomenta. A regulação é feita a partir do incentivo fiscal. Se alguém quer fazer um filme, se alguém quer alcançar recursos públicos, é a partir desse fomento que a gente regula, faz algum tipo de regulação. E esse fomento é feito basicamente por renúncia fiscal. E agora também com o Fundo Setorial do Audiovisual, que é via Condecine, que é uma contribuição para o desenvolvimento do cinema, que toda publicidade tem uma taxa, e essa taxa vai para a Condecine. Com a aprovação do PLC 116, a gente vai ter mais acesso a recursos, inclusive a Fistel.